Oi, alunos do sexto ano, eu sou a professora Isabel. Eu vou ficar com vocês nas aulas de História, certo? Então, essa semana foi passado, né, uma avaliaçãozinha diagnóstica com alguns conteúdos que vocês já viram, né, nos anos anteriores, certo? Então, agora a gente vai fazer essa correção dessa pequena atividade e vocês vão ver aí o que é que vocês acertaram ou o que vocês erraram, né? O que é que a gente precisa aprender mais, né, sobre os conteúdos de história, tá bom? Então vamos começar com a primeira questão. E a primeira questão, ela diz o seguinte, ó: a cronologia, né, que é o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Esse texto, tá? Não foi a professora que fez, por isso que eu coloquei aqui o endereço do site para vocês irem lá e acessar onde é que tá esse pequeno texto, tá bom? Então a pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, indique a importância da cronologia para os seres humanos. Gente, olha, a resposta era bem simples, tá? Assim, a gente sabe que o tempo, né, ele é fundamental para a nossa existência, tá? Dos seres humanos, tá? Então, inicialmente, né, os primeiros homens que aqui habitavam, né, eles contavam o tempo a partir de quê? Né? A partir do ambiente, né, do meio ambiente, no caso. Fenômenos da natureza, de acordo com a posição do Sol, da Lua, né? Então, eles faziam essa contagem, né, a partir desses fenômenos, né? Distinguindo dia, né, quando tinha o sol, noite, quando aparecia a lua, né? Então, de acordo com essa posição dos astros, né, que eles foram administrando o seu dia, né? E assim podendo fazer o quê? Suas atividades, né? Durante o dia, né? Quando tinha iluminação solar, e o seu descanso eles deixaram para a noite, que quando não tinha muita visibilidade, né? Então, todos esses fatores realmente contribuíram para essa divisão, tá? Então, a importância da cronologia é para isso, né? A gente precisa administrar o nosso tempo, né? Já que ele existe, e a gente precisa, né, na verdade, elaborar esses critérios para que a gente possa administrar o nosso tempo. Então, como é que a gente administra o nosso tempo, né? O que é que eu faço durante o dia, né? Eu me acordo, eu vou o quê? Fazer minha higiene pessoal, depois eu vou me alimentar, depois eu vou para a escola, ou não, se eu não estudo pela manhã, eu estudo à tarde. Eu vou administrar o meu tempo fazendo minhas atividades pela manhã, né? Assim que a gente faz? Então, pronto. Então, é assim que a cronologia ela é essencial para a nossa vida e para o nosso cotidiano, para que a gente possa administrar o nosso tempo, tá certo? Então, espero que vocês tenham acertado essa questão. E aí, a segunda questão diz o seguinte: a passagem do tempo pode ser percebida de diversas maneiras. Como é que é possível perceber a passagem do tempo ao longo do dia? Então, o que é um dia, né? São 24 horas, exatamente. Então, como é que nós, hoje, a gente administra o nosso dia? Através do quê? Através das horas e do relógio, né? Então, essa era a resposta correta. Mas, gente, vamos lembrar, tá? Que lá nos primeiros habitantes, né, do nosso planeta, não existia, né, esses relógios modernos, que eu coloquei até aqui umas imagens, né, de vários relógios, né. Então, existia sim o relógio. Qual foi o primeiro relógio que os habitantes confeccionaram?
o relógio solar, tá? Então, esse relógio, o modo dele era a partir da sombra, né? Da sombra do quê? Das montanhas, da sombra das árvores. E aí, na medida que a sombra ia, vocês estão vendo aqui a imagem, né? Ia se modificando, eles sabiam qual era o horário do dia, né? Bastante interessante. E hoje, né, a gente tem o quê? A gente tem relógio manual, a gente tem relógio digital, né? A gente tem vários mecanismos modernos para a gente saber administrar o nosso dia, né? Na verdade, o relógio, ele serve para isso, tá certo? Então, tá aqui as imagens do relógio solar e tá aqui as imagens de vários tipos de relógio e de contagem de tempo, que é a ampulheta aqui, que eu também coloquei a imagem para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham acertado. Terceira questão. Como podemos perceber a passagem do tempo ao longo de um ano? Gente, ao longo de um ano é o quê? 12 meses, né? Mas como é que esse ano ele é administrado, né? Como é que a gente sabe, né? Quais são os meses, né? Realmente também, o nosso calendário, né? Ele também foi elaborado através, né, de fenômenos da natureza, tudo isso, certo? Então, assim, existem vários tipos de calendário. A resposta era calendário, né? Mas, assim, o nosso calendário é o calendário cristão. Não só o nosso, mas de várias partes do mundo utilizam esse calendário. E aí eu coloquei aqui para vocês uma imagenzinha, né? Que não existe só o calendário cristão, tá? Existe vários calendários, na verdade. Eu coloquei aqui o calendário judaico e lá embaixo tem o calendário islâmico. Também tem o calendário chinês e por aí vai, tá? Então, como é que nós, né, a nossa sociedade, ela administra, né, esse tempo, né? Como é que a gente percebe esse tempo ao longo do ano? Através do calendário. O calendário nosso é o cristão. Como é que ele é contado, o nosso calendário, o calendário cristão? Bem simples, né? A partir do nascimento de Cristo, certo? De Jesus Cristo. Aí, quando Jesus nasceu, é contado o ano 1. Só que vocês percebem aqui, ó, que diferente o calendário judaico e o islâmico, a contagem do tempo é diferente, né? Ó, o judaico, por exemplo, eles contam, né? O calendário deles começa a partir da criação do mundo para os hebreus, né? E então já é diferente. O nosso calendário é dividido em dois, né? A nossa contagem do tempo. Antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Então, o ano 1 é na partir do nascimento de Jesus Cristo. Já os islâmicos, né? Já o calendário islâmico é diferente, por quê? Porque ele é contado a partir, né, antes da fuga de Maomé, tá? Então, isso aí já é outro assunto que a gente vai ver posteriormente, tá certo? Só para vocês terem uma noção, assim, de calendário mesmo. E aí eu coloquei para vocês os calendários, né? Coloquei uma fotozinha do calendário judaico. Aqui tem o nosso calendário, né? Que é dividido em meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? São divididos em 12 meses. Esses meses são divididos em dias, né? Semanas, depois em dias e os dias em horas, né? Isso aí a gente vai ver com calma, né? Isso aí vocês já viram, a gente só está revendo esse assunto. E aqui do lado eu coloquei o calendário chinês, né? Um exemplo de um calendário chinês. Só para a gente lembrar conteúdos que a gente já viu. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. As fontes históricas podem ser classificadas em orais, visuais, sonoras e materiais. Marque um exemplo de fonte escrita. Gente, olha, assim, os historiadores, né? A história, ela é estudada a partir de quê? A partir de vestígios, né? De materiais que são deixados
para que os historiadores possam estudar e assim eles saberem, né, acontecimentos, né, de coisas que ocorreram há muito tempo atrás. A gente só pode saber a partir de materiais deixados por esses habitantes, né, que aqui viveram, né, no planeta há muitos anos, não é assim? Então, fonte histórica é todo aquele vestígio, sabe, que ficou, né, dos nossos antepassados. Então, a gente vai chamar de fonte histórica, certo? E aí elas têm vários tipos de fontes, né? Como eu coloquei aqui, orais é aquilo que é falado, né? Oral, ó, já tô falando, né? Visual é o quê? O que eu vejo, né? Tudo aquilo que eu vejo. Sonoras, olha, o nome já tá dizendo, de som, né? É tudo que eu escuto. E material é tudo que eu posso pegar, né? Uma cadeira é um objeto material, não é assim? Então, por aí vai. Então, a questão diz o seguinte: marque um exemplo de fonte histórica escrita, tá? Escrita, eu já estou também falando, né? É o quê? É tudo que tá escrito, gente, né? Tudo que tá de forma escrita. Então, vou ter o exemplo aqui. Letra A, eu coloquei a fotografia. B, a certidão de nascimento. C, uma pintura rupestre. E D, lendas do folclore. Fotografia, gente, coloquei até a imagenzinha aqui, né, de uma foto. É uma fonte visual, porque eu só tô vendo. Eu tô lendo alguma coisa aqui nessa foto? Não, né? Eu posso imaginar, né, na fotografia que é uma moça que, sei lá, está num ambiente bem da natureza, né, tirando uma foto. Muito bem, mas não tem nada escrito, né, na foto? Não, então a fotografia, ela é uma fonte visual, tá certo? Aí eu tenho a opção B, que é a certidão de nascimento, que tá lá em cima a fotozinha. Todos nós temos, né? Certidão de nascimento, quando a gente nasce, assim que a gente nasce, a certidão ou um registro, pode também ser chamado. A nossa mãe, lá na maternidade mesmo, né? Ela já faz lá o nosso registro, escolhe o nosso nomezinho bem bonitinho, né? Que a gente vai ser identificado pelo aquele nome e a gente começa a ser um cidadão daquela sociedade, certo? No caso aqui, o registro da imagem é um registro brasileiro, certo? E aí, o registro, gente, tem muitas palavrinhas, não tem? A gente percebe? Não tem a escrita? Meu nome, né? Tal, né? Nasci num lugar, Fortaleza, Ceará, no dia, né? 10 de tal, do mês tal. Então, tudo isso tá escrito, não tá? Tá certificado, não tá? Também, né? Porque ele tá resguardado, né? É um registro. Então, isso daqui é uma fonte histórica, né? O registro, sei lá, da Princesa Isabel, vamos dar um exemplo aqui. É uma fonte histórica, né? Tá guardado, tá lá, tá registrado, né? Que aquela pessoa nasceu naquele dia, naquele ano, naquele lugar, né? Que a mãe dela era essa, que o pai dela era aquele. Então, isso é um registro? Então, isso é uma fonte histórica, tá bom? Uma fonte histórica escrita. C, pinturas rupestres, né? Tá aqui o exemplo das pinturas, né? São também fontes visuais, porque eu tô vendo, não é verdade? E a letra D, lendas do folclore, que eu coloquei aqui umas imagenzinhas, né? Tem o Saci Pererê, tem o Bumba Meu Boi e tudo mais. Essas lendas, gente, elas são contadas pra gente a partir de quê? A partir da oralidade, né? Como é que a gente aprende lendas, né, do passado? Né? Através de que os antigos vão nos contando, né, essas histórias e aí a gente vai escutando e, consequentemente, a gente aprende, né, as lendas. Então, as lendas, gente, já são fontes orais, né? Por quê? Porque elas são contadas oralmente, né? E aí, a partir dessa oralidade, a gente começa a aprender as lendas. Então, por que são fontes orais também? Porque a gente pode lembrar o seguinte:
não tem nenhum vestígio, né, que diga que existiu o Saci Pererê, por exemplo, né? Não existe, assim, nenhum vestígio histórico que ele tenha existido algum dia, tá? Não quero dizer, não tô dizendo aqui que eu não acredito, que não é para ninguém acreditar, tá bom? A gente tá falando aqui que é uma lenda, né? Então, gente, há lendas, né, do folclore, ela, que é a AD, ela é uma, não é uma lenda escrita, ela é uma, ou desculpa, ela não é uma fonte escrita, ela é uma fonte oral, tá bom? Então, qual é a resposta certa? Letra B, certidão de nascimento. Essa sim é uma fonte escrita. Vamos dar mais exemplo de fonte escrita? Uma carta, tá? Um livro, também uma fonte escrita. E aí você pode ir pensando aí, tá? Em vários tipos de fontes escritas que você possa se lembrar, tá bom? Esse aqui foi só um exemplo, tá? Um documento, né? Nosso próprio RG é uma fonte escrita, tá certo? Então aí são vários, a gente tem vários exemplos de fontes escritas. Vamos passar para a questão 6. Agora a gente vai falar sobre outro assunto, tá? Grandes navegações. Gente, a questão 6 ela diz o seguinte: as grandes navegações foram expedições de navegantes europeus no Oceano Atlântico. Qual foi o principal objetivo das grandes navegações? Vamos lá, gente. Então, vamos se lembrar aqui, né? Vamos nos lembrar que as grandes navegações, né, foram, na verdade, expedições, com certeza, né? De quem? De quais países? Dos europeus, tá? Porque os europeus, né, eles tinham essa necessidade, né, de conseguir mais territórios, eles queriam também poder encontrar as especiarias de um valor mais barato, porque assim, quem é que vendia, quem que possuía o monopólio, né, da venda dessas especiarias, né, eram os italianos, né, e os turcos, tá? Então, assim, quando eu falo dos europeus, eram quem? Eram os portugueses, eram os espanhóis, né? Eram essas nações que estavam realmente atrás de rotas marítimas, né? Para assim conseguir comprar essas especiarias e não comprar por atravessadores, né? Comprar diretamente na fonte, né? No caso, lá nas Índias, né? Lá na Índia. Então, gente, ó. Pra gente também falar, né, sobre essas grandes navegações, tá? A gente também tem que lembrar das especiarias, que eram produtos bastante utilizados, né, na culinária. E essas especiarias, elas custavam muito caro, né? Não era barato. Então, assim, eles queriam realmente achar uma rota, né, para a compra e assim a obtenção de lucro, certo? Então a resposta é a seguinte, né? Qual era o principal objetivo das grandes navegações? Era realmente descobrir, né, rotas comerciais para a Índia, né? E aí, consequentemente, descobrindo essas rotas, né, aumentar os seus lucros, certo? Então, essa aqui que era a resposta. Aí, a sétima questão já diz o seguinte, ó. Qual foi o país europeu que foi o pioneiro nas grandes navegações? Aí eu coloquei letra A, França, B, Inglaterra, C, Espanha e D, Portugal. E a resposta correta era Portugal. Por quê, professora? Portugal. Porque, gente, Portugal já tinha conhecimento sobre embarcações, eles já eram bem adiantados nessa área naval, né? Construção de embarcações e tudo mais, tá? Então, eles foram os pioneiros, os primeiros, quando digo pioneiro, os primeiros, né, a desbravar aí os mares, né, atrás realmente de rotas comerciais para obtenção de lucro, tá? Então, a resposta correta é a letra D, Portugal.
A nona questão diz o seguinte: as especiarias são partes secas de diversas plantas que possuem cheiros e sabores fortes. Elas são utilizadas principalmente na culinária, né? A busca por especiarias fez com que várias nações europeias explorassem os mares até chegarem a lugares bem distantes, né? Como a Índia. E aí eu pedi na pergunta o seguinte: cite 3 exemplos de especiarias. Gente, olha, lembrando aqui, né? Questão anterior. As especiarias eram muito utilizadas, né, na culinária europeia. E aí, a obtenção de muito lucro na venda, né, desses produtos. Aí você fala assim, mas professora, especiaria é uma coisa tão simples hoje, né? O alecrim, o orégano, né? A canela e por aí vai. Coisas do nosso cotidiano, né? Produtos assim, né? Do nosso temperos, vamos dizer assim, do nosso cotidiano, que naquele período, gente, era muito valioso, né? Vamos lembrar que não tinha energia elétrica, né? Então, os alimentos precisavam ser conservados, né? E até questão também do sabor, né? Da comida. Você sabe que quando você coloca um temperinho a mais, né? Quando a mãe da gente coloca, né? Um temperinho assim a mais na comida, dá um gostinho diferente, né? Dá um saborzinho assim todo especial. Então, essas especiarias eram realmente muito valiosas, né? Porque realmente elas tinham muita utilidade naquele período. Não que hoje não tenha, né? Só que hoje, assim, as especiarias são encontradas em várias partes, né, do mundo, né? Não tem mais aquele lugar que você tem que ir para achar, né? Aquele tempero, né? Você pode encontrar os temperos em várias partes do mundo. E aí a resposta era para você citar, né, 3 exemplos, e aqui eu coloquei vários, tá? A própria pimenta, né, manjericão, e aí você escolhia o que você queria colocar e você colocava 3 exemplos, tá certo? E a 10ª questão, ela diz o seguinte: em 22 de abril de 1500, ocorreu a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral no atual território brasileiro, né? Em qual cidade brasileira desembarcou a expedição de Cabral? Gente, aí as grandes navegações, continuando, né? Ainda sobre o mesmo assunto, Portugal realmente entrou, né, com tudo, né, nessa onda de expedições, né, e uma dessas expedições, né, foi aqui a esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil, tá? Então, eles chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e a primeira cidade que eles aportaram, assim, foi Porto Seguro, na Bahia, certo? Não foi em Fortaleza, não foi no Rio de Janeiro e muito menos em São Paulo, tá certo? Então, a resposta certa é Porto Seguro. E aí sim, né? Depois dessa chegada dos portugueses aqui, a gente vê vários assuntos, né? Muito interessantes também para a nossa história, né? Chegada dos portugueses, qual é o documento assim que deixaram para gente, que a gente sabe dessa chegada, a gente sabe que como é que aconteceu essa chegada aqui, né? A carta de Caminha, né? Essa carta é considerada a certidão do Brasil, né? Porque é ali que tá tudo escrito, né? Primeiro contato com os indígenas, né? Que eram habitantes que já estavam, né? Não, a gente não pode esquecer disso, né? Quando os portugueses chegaram, o Brasil já estava habitado. Então essa carta, ela é um documento histórico, né? Ela é uma fonte histórica para que os historiadores soubessem de tudo o que aconteceu naquele período, né? Senão a gente não ia saber, né? É uma carta escrita a partir da visão de quem? É uma carta escrita a partir da visão dos europeus, tá? Porque a história, gente, ela tem que ser vista em vários âmbitos, né? Dos vários seres da história, né? A carta é escrita a partir da visão do europeu, tá? E aí a gente não pode deixar de lembrar da visão dos indígenas, né? Que eram os habitantes que aqui já estavam, lembrando mais uma vez para vocês, tá bom?
Então, gente, olha, essa aqui foi a nossa pequena avaliação diagnóstica, tá? Então, eu desejo a vocês todos que sejam bem-vindos ao 6º ano, tá? Sou a professora Isabel, então eu estou aqui para contribuir para o aprendizado de vocês nesse ano, né? Que esse nosso ano seja cheio de muita coisa boa, né? Que a gente possa realmente aprender mais sobre nossos conteúdos de história, certo? E ao longo das semanas a gente vai aprendendo muito, tem muita coisa para vocês verem, né, nesse ano, né? E eu espero que vocês possam realmente se dedicar aos estudos, certo? E que a gente possa realmente ter um ano maravilhoso, tá bom? Sejam todos bem-vindos e até a próxima aula.